da gente ler essa palavra, você lembra o que está acontecendo aí nesse final de semana, né? Ontem em algumas igrejas, hoje, oficialmente amanhã. Quem lembra? Se alguém falar Dia das Bruxas, está de castigo. Essa ali. O Dia da Reforma Protestante, que a gente celebra 500 anos, ano que vem 500 anos, né? Que foi em 1517 que o Martinho Lutero pregou na porta da igrejinha lá de Wittenberg, que era uma cidade pequena, não era nada extraordinário, não era Nova York hoje, era uma cidade pequena, e Wittenberg, e a igreja também era uma paróquia pequena, e ele foi lá e provocou Roma com 95 teses, mostrando, raciocinando teologicamente, biblicamente, a respeito do que estava acontecendo com o cristianismo. Lutero é um homem extraordinário, irmãos. Há 2 filmes muito interessantes sobre Martinho Lutero, que você podia ver com a sua família. Eu vou fazer isso com os meninos hoje. Lutero, ele era um monge agostiniano, e ele foi dar um curso sobre o Novo Testamento, só que tinha um problema, ele não tinha lido ainda. Sabia teologia, mas não conhecia a Bíblia. E ao ler Gálatas, ao ler a estupenda epístola aos Romanos, esse camarada teve um encontro com a graça de Deus, com a teologia, com a doutrina da graça. E sabe o que é a graça de Deus? Não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. E não há nada que eu faça que seja capaz de diminuir o amor que Deus tem por mim em Cristo Jesus. Pode parecer coisa pequena para a gente hoje, né? Mas numa época em que o papado dizia o seguinte, um assessor lá do Vaticano dizia: cada moeda que cai no gasofilácio é uma alma que sai do purgatório. E eu tenho um amigo muito querido, um pastor presbiteriano, que ele disse que ele já era crente, já era inclusive pastor, mas só quando ele leu um comentário de Paulo, o comentário de Lutero da carta de Paulo aos Gálatas, que ele entendeu a doutrina da graça. E ele entendeu o seguinte: Cristo não é contra mim, Cristo é por mim. Cristo não é contra você, Cristo é a teu favor, sabia disso? Cristo Jesus veio em nosso favor e não para nos condenar. Então, ao celebrar a reforma protestante, é importante a gente lembrar disso, se lembrar das 5 solas, não é? A primeira é sola de sapato, né? Piada ruim, né? Sola gracia, só a graça, só a graça. Sola fides, só a fé. Sola scriptura, só a escritura. Solos Christus, só Cristo. E só lhe deu glória. A Cristo somente, a Deus somente toda a glória. Então o que é o cristianismo reformado, irmãos, protestantes? É uma fé que entende que nós somos salvos apenas pela graça, mediante a fé, conforme revelado nas Escrituras, a respeito da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a Deus somente nós damos honra, louvor e glória. Sabe o que eu queria fazer com vocês agora? A capela, bem no estilo de 500 anos atrás. Eu sei, eu estava lá, eu participei desse culto, né? A gente cantasse um hino que Lutero compôs quando estava prisioneiro, fugindo da morte promulgada, né, por Roma. Ele foi protegido por alguns príncipes, e esses príncipes foram chamados, que protestaram contra a lei papal, foram chamados de protestantes. Agora, tem gente que acha que é mais importante falar da graça, falar da fé, falar da Escritura, falar de Cristo, acha mais importante falar do calvinismo, né? Olha, se você chegasse para Calvino, que é depois de Lutero, e dissesse assim: Calvino, você é calvinista? Provavelmente o brilhante reformador, um homem genial, advogado, jurista, mestrado de Calvino, foi em literatura grega. Ele não era formado em teologia, o maior teólogo da história do cristianismo, depois de Paulo, depois de Agostinho, não era um teólogo profissional. Se converteu, leu a Bíblia e escreveu livros absolutamente extraordinários, como as Institutas. Se você chegasse para o Calvino e falasse assim: você é calvinista? Primeiro que ele ia rir disso, ele ia dizer: não, eu sou agostiniano.
porque Calvino conhecia profundamente a obra de Agostinho e de Bernardo de Claraval, também um monge cisterciense do século do 11º século, de quem eu tirei o nome para o meu filho. Não é por causa da cidade também, mas é por causa de Bernardo de Claraval, né, Fábio? Então, Calvino, você é calvinista? Ele diria, não, eu sou agostiniano. Aí você volta, vai ter Agostinho de Hipona, não Carrara, lá de Alcântara, grande família, agostiniano. Agostinho, você é agostiniano? Agostinho dizer, não, eu sou paulino, porque Agostinho escreve sobre a graça a partir das cartas de Paulo. Aí você chega em Paulo, então voltando aí no timeline, a história do cristianismo, fala assim, Paulo, você é paulino? Paulo ia dar risada, ia dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vai dizer que é cristão, sou cristão, eu sigo Cristo, eu sigo a Jesus de Nazaré. E você chega em Jesus de Nazaré, né? Assim, com muito jeito, né? E extasiado, está diante do Senhor e fala assim, Jesus, você é cristão? Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Como cantamos hoje, no início da nossa celebração, desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, a saber, Jesus Cristo. Diz o texto bíblico, Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer o Pai, olha para o Filho. Irmãos, a reforma protestante nos ajuda a voltar para a graça, para a fé, para a Escritura, para Cristo e a glorificar a Deus. Eu tenho lido as biografias de Lutero e Calvino, cada vez me apaixono mais por esses homens, pela sua contribuição. Vocês sabem que a Genebra de Calvino foi uma revolução social extraordinária. O Lutero, o alemão falado hoje, é resultado, temos aqui um pastor que spricht Deutsch, né? O alemão moderno é resultado da tradução de Lutero das escrituras do latim para o alemão. Ele unificou os dialetos da Alemanha. Por quê? Porque ele entendeu que as pessoas tinham que entender na missa, no culto cristão, o que o sacerdote estava falando. Ele entendeu que o crente tinha que ler a Bíblia, que a prerrogativa de ler e interpretar a Bíblia era também do cristão comum. E ele tem essa afirmação bombástica e poderosa. O Lutero é muito panfletário, né? Ele é muito panfletário. Ele diz assim, cada casa uma igreja, uma eclesiola, uma igrejinha, em latim ele diz isso. Cada dia um domingo, e cada crente um sacerdote. E ele está pensando, claro, no sacerdócio universal de todos os crentes que nós falamos semana passada. Cada igreja, cada casa uma igreja, cada dia um domingo, e cada cristão um sacerdote. Se você compara com o cristianismo medieval, irmãos, isso é água para o vinho. Agora, se você compara para a igreja evangélica que está hoje aqui, irmãos, isso é água para o vinho também. A gente precisa de uma nova reforma. A gente precisa voltar para a Escritura. A gente precisa voltar para a doutrina da graça. A gente precisa voltar a explicar para os crentes o que é fé. A gente precisa voltar a ter o foco em Cristo Jesus. Um amigo essa semana falou assim, pastor, por que essa cruz aí? Eu falei assim, porque ele ressuscitou. Cruz é o símbolo maior do cristianismo, mas ele não está na cruz, ele ressuscitou. Ele está aqui, ele vive em mim. Ele vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Vamos cantar esse hino de Lutero. E com isso eu terei só 20 minutos para expor o texto bíblico. E aí a gente vai terminar de uma forma bem gostosa a caminhada dos grupos de comunhão. Hoje, gente, hoje é café pequeno ser cristão, cara. Hoje é moda ser evangélico, ser gospel. Esses caras, esses heróis da fé, eles enfrentaram uma bula papal, dizendo, se você ficar pregando essas coisas, dizendo que o que salva é a graça, dizendo que todo mundo tem que ler a Bíblia, você está morto. E ele escreve esse hino maravilhoso. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com
Persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que mais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Com coração. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Só as irmãs. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Deixa eu ver se você é homem mesmo como Lutero agora. Canta isso. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, e embora a vida vá, por nós Jesus está. Juntos, e dá-nos a seu reino. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Só lhe deu glória. A Deus somente toda a glória.